Aprovada a prorrogação de prazo para encerramento contábil e financeiro dos órgãos extintos do governo. Comissão de Finanças analisa a proposta que regulamenta campanhas solidárias. Multa poderá ser aplicada para quem praticar a farra do boi. E ainda, sessão especial comemora os 30 anos da Constituição do Estado. Hoje é quarta-feira, 2 de outubro, o TVO Notícias começa agora. Boa noite. Durante os debates da sessão ordinária desta tarde, os deputados repercutiram alguns critérios de avaliação para a admissão de soldados no concurso da Polícia Militar do Estado. O deputado Ricardo Alba apresentou uma indicação sugerindo ao governo do estado que reavalie os critérios usados em uma das etapas do concurso público realizado neste ano para a admissão de soldados na Polícia Militar de Santa Catarina. Segundo o parlamentar, cerca de 1.200 candidatos foram reprovados no exame psicotécnico. O concurso para soldado da Polícia Militar envolve uma série de etapas, como prova escrita, avaliação física, exame toxicológico e também uma avaliação psicológica. É essa avaliação que analisa se o candidato atende ou não todos os 22 critérios citados no Decreto 1479 de 2013, que regulamenta a lei que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares do Estado. São avaliados critérios como controle emocional, ansiedade, agressividade, disposição para o trabalho, disciplina e organização. Se o candidato obteve uma pontuação abaixo da exigida em algum dos 22 itens, já é considerado reprovado no concurso. A gente está formulando um requerimento aqui na Assembleia Legislativa para que os organizadores do certame, para que a Polícia Militar, para que o governo do Estado reavalie esse percentual de acertos constante do edital. Aprovado o projeto de lei que pretende evitar a prática de trotes a serviços de atendimento a emergências. A partir de agora, o assinante do número do telefone usado para a prática poderá ser notificado e até multado. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que determina a aplicação de notificação e até multa aos responsáveis pelas linhas telefônicas que derem origem a chamadas para passar trotes ao SAMU, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. De acordo com o projeto, o órgão que recebeu a ligação deve encaminhar o número do telefone que fez a chamada de trote para a empresa de telefonia, que, por sua vez, deve informar o nome e os dados do proprietário para as medidas cabíveis. A primeira notificação será apenas uma advertência por escrito. No caso de um segundo trote, o assinante da linha telefônica deverá pagar multa de R$ 500, valor que será dobrado a cada reincidência. Essa quantia será ajustada todos os anos com base no IGPM da Fundação Getúlio Vargas, que acompanha a variação de preços de bens e serviços, ou com base em um outro índice que substitua este atual. Os recursos arrecadados com o pagamento das multas serão destinados ao Fundo Estadual de Segurança Pública. O projeto também revoga uma lei de 2009 que já previa a conscientização e o combate a trotes. Como a prática continua em grande escala, o deputado Sérgio Mota, autor do projeto, decidiu instituir as multas para evitar que vidas sejam colocadas em risco. E a Assembleia Legislativa aprovou a prorrogação de prazo para o encerramento contábil e financeiro dos órgãos públicos extintos na reforma administrativa do governo do Estado. Os deputados aprovaram em plenário um projeto elaborado pela Comissão de Constituição e Justiça para prorrogar até 31 de dezembro deste ano o prazo para encerramento orçamentário e contábil das unidades extintas na reforma administrativa do governo efetivada no último mês de junho. O projeto de lei complementar também prevê que o encerramento fiscal e cadastral dessas unidades possa ser feito até 31 de janeiro do ano que vem. O objetivo é evitar inconsistências no balanço geral do Estado. No caso do extinto DEINFRA, por exemplo, multas de trânsito continuam a ser contabilizadas até o final do ano.
o que não permitiu que a contabilidade fosse fechada em junho, como era previsto inicialmente. O projeto aprovado tem efeito retroativo a 1º de julho deste ano. O governo está fazendo os ajustes necessários, muitos desses órgãos aí ainda têm demandas pendentes e as dificuldades, muitas vezes questões judiciais, outros impedimentos, fazem com que haja essa necessidade de um prazo maior para a solução de todas essas questões que estão pendentes. O mesmo projeto corrigiu o nível de 1 para 2 para o cargo de assessor jurídico, possibilitando a nomeação de 51 servidores comissionados que deverão atuar em órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo. Na mesma sessão, os deputados aprovaram outro projeto de lei que reduz o prazo para que policiais militares e bombeiros militares possam recorrer de atos administrativos ou disciplinares quando se sentirem prejudicados. Atualmente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina considera o prazo de 4 meses para a apresentação de recursos e o Estatuto dos Policiais Militares prevê prazo de 15 dias para o recurso. O projeto de lei complementar aprovado passa a considerar apenas 5 dias úteis para a formalização de recurso, a contar da data da comunicação ou intimação para a formalização do recurso. Alívio para pescadores catarinenses. A Secretaria Nacional de Pesca sinaliza a sensibilização do STF para liberar a pesca na Costa Gaúcha. A prática está suspensa após sanção de uma lei no estado vizinho. A insegurança jurídica de pescadores de Santa Catarina, no que diz respeito à captura de arrasto, fez com que parlamentares da Comissão de Pesca da Assembleia Legislativa convidassem o secretário nacional do setor para atualizar a categoria sobre uma ação de inconstitucionalidade que tramita no Supremo Tribunal Federal. O governo do Rio Grande do Sul sancionou uma lei que proíbe a captura numa distância de 12 milhas náuticas. A legislação condena a prática de pescadores catarinenses e a ADIM discute exatamente a autoridade do Estado gaúcho sobre águas de marinha. Nós viemos a convite do deputado Estevão, Felipe Estevão, explicar para as pessoas o que está andando, o que nós sentimos lá com essa audiência com o ministro Celso de Mello e também trazer uma palavra de esperança. Eu confesso a vocês, obviamente, que a caneta é do juiz, é do ministro, No entanto, nós saímos de lá muito otimistas de que ele está sensibilizado e, acima de todas as coisas, a lei está do nosso lado. Depois que o secretário nacional esclareceu sobre a tramitação da ADIM e os esforços do governo federal em relação à nova regra gaúcha, o presidente da Comissão de Pesca na Assembleia Legislativa de Santa Catarina destacou que o momento é de atualizar a legislação, tanto em Santa Catarina como a lei federal. A pesca, hoje ela trabalha com legislações antigas, modernizar, mas surgiu essa grande luta, esse grande abismo aí que foi essa lei das 12 milhas, proibindo a pesca em 12 milhas náuticas, a lei do Rio Grande do Sul. A batalha foi judicializada, é uma batalha constante. Hoje o secretário passou aqui nos pormenores, nos pequenos detalhes em que pé estamos nessa luta. Foi judicializado, a caneta está aí na mão do ministro, mas estamos aguardando ansiosamente e tem tudo para que a gente possa ter um resultado positivo. Pelo que a gente ouviu do secretário, as coisas estão bem argumentadas mediante aos juízes do Supremo e tem tudo para a gente ter uma vitória significativa. Agora, claro, estamos de dedo cruzado, torcendo muito para que isso se resolva e a gente ultrapasse mais esse desafio aí da caminhada. E a Comissão de Agricultura aprova o projeto que pune pessoas que participem da farra do boi. Os detalhes na reportagem. O projeto de lei apresentado pelo deputado Márcios Machado e relatado pelo deputado Coronel Mocelin pune com multa de R$10 mil pessoas que participem da farra do boi. A prática foi trazida por descendentes açorianos. Na justificativa, o parlamentar relata como é realizado o ritual com o animal. A prática ficou proibida em 1988 através da promulgação de uma lei federal. Foi ratificada com uma lei estadual. Em 2000, houve a tentativa de permitir a farra do boi desde que não houvesse tratamento cruel. Foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Justiça de Santa Catarina e acabou sendo revogada. A partir da multa de R$10 mil, que além de ser crime terá multa, nós estamos trabalhando de uma forma muito intensa com as protetoras, com os protetores, para que a gente possa garantir
uma integridade aos animais. Não é possível mais que um animal apanhe, que um animal leve ele à exaustão, enquanto o ser humano se diverte com isso. A comissão também teve um convidado. O professor Ribeiro, da Universidade Federal de Santa Catarina, veio falar sobre o Seminário Internacional sobre Cadeia Produtiva do Leite, realizado na UFSC. Santa Catarina produz 3,4 bilhões de litros de leite. É o quarto maior produtor nacional. No evento foram apresentadas ideias para motivar o desenvolvimento de propostas de startups voltadas para a solução de problemas da cadeia do leite. Uma das preocupações é com os jovens que estão se evadindo do campo. Se tivermos pessoas capacitadas, pessoas que saibam congregar, se organizem para poder maximizar a produtividade, a produção e a qualidade do leite, não é? E tenhamos políticas públicas para seduzir o jovem a permanecer na propriedade, ele que saia, que vá fazer seus cursos fora, mas tenha oportunidades de desenvolver seus próprios negócios na propriedade rural ou nas pequenas cidades. Olha, a Assembleia, ao ouvir aí a universidade, todo o trabalho, nós temos que preparar leis para esse novo momento, né? A inovação, a tecnologia são fatores de aumentar a produtividade, trazer a juventude para o campo novamente, que nós precisamos reverter essa tendência, né? Mas acima de tudo de aumentar a renda da propriedade, através de novas tecnologias, de melhoria de gestão. O futuro do setor leiteiro de Santa Catarina passa por esse caminho. E você vai ver no próximo bloco, Sessão Especial comemora os 30 anos da Constituição do Estado. Nós já voltamos. Qualquer pessoa pode ser um candidato à doação de sangue. Para tal, ela deve ter entre 18 e 69 anos, 11 meses e 29 dias, sendo que são aceitos doadores entre 16 e 17 anos, desde acompanhados pelos pais ou responsável legal, com a assinatura de um termo de consentimento autorizando essa doação. A reunião da Comissão de Finanças e Tributação desta quarta-feira debateu diversos projetos de lei. Um deles regulamenta a doação de dinheiro para campanhas solidárias e foi amplamente discutido pelo colegiado. O deputado Fernando Creelin é autor do projeto de lei que prevê mais transparência na doação de recursos para campanhas solidárias. A proposta determina a obrigatoriedade de abertura de conta bancária própria para a arrecadação de fundos para campanhas de tratamentos de saúde. A Comissão de Finanças e Tributação debateu sobre o projeto e aprovou a proposta. Proteger aquele que doa e proteger também aquele que é acometido de doença, para que todos possam ter uma transparência e aquele que é acometido de doença não sofrer interferências aí, ou ser prejudicado futuramente por pessoas mal intencionadas que acabam fazendo campanhas apenas para arrecadação, para si próprio e não auxiliando o próximo. O colegiado também aprovou a proposta que equipara o valor do Vale Alimentação dos servidores inativos da Segurança Pública que trabalham na Defensoria Pública do Estado. Hoje, os integrantes do CETISP, que atuam no órgão, ganham cerca de R$ 260 de Vale Alimentação. O projeto de lei equipara o benefício ao valor recebido pelos servidores da Defensoria, que é de R$ 800. O deputado Sargento Lima apresentou voto vista pela aprovação do projeto e foi aprovado. Trazer clareza, havia essa lacuna e justamente dentro da Defensoria Pública e o policial do CETISP que presta serviço lá dentro, ter equiparado o seu vale alimentação com o servidor da Defensoria Pública. A Comissão de Finanças e Tributação ainda aprovou a proposta que regulamenta a atividade de desmontagem de veículos. O projeto cria uma série de normas para controlar e coibir o comércio ilegal. Propõe que o Detran tenha um controle, através das pessoas jurídicas, de todos os desmanches de veículos do estado de Santa Catarina. Ele vai se transformar num grande instrumento de controle para evitar furtos e posteriores desmanches dos veículos no âmbito do nosso estado. É uma ferramenta importante também de segurança pública e aquele desmanche que estiver operando na ilegalidade, ele vai ser fechado, perde também o seu direito a ter um CNPJ.
Os deputados aprovaram também o projeto que institui o Conselho Estadual do Idoso e o que modifica a lei que trata sobre a prestação de contas das entidades de utilidade pública. Por fim, os parlamentares informaram sobre a realização de uma audiência pública na segunda-feira para debater sobre o impacto financeiro das obras estaduais paradas. E os 30 anos da promulgação da Constituição de Santa Catarina foram comemorados ontem aqui no Parlamento. Uma sessão especial foi realizada no plenário Osni Regis, o mesmo local onde os trabalhadores de 3 décadas atrás consolidaram a legislação que rege o destino do nosso estado. Logo na entrada, deputados constituintes se reencontravam com o tempo. Trocaram apertos de mãos e abraços. Momento de recordar tantas histórias vividas aqui no Parlamento. Mas a data era para reviver também o período entre 1988 e 1989, quando deputados estaduais trabalharam intensamente na elaboração da Constituição de Santa Catarina. A lei maior do estado passou pelas mãos deles, que promulgaram o que daria segurança jurídica a todas as ações dos poderes constituídos catarinenses. Esse é um momento de emoção e a gente até se assusta um pouco, porque são 30 anos que se passaram, né? 30 anos que aqui estivemos como deputados estaduais constituintes e escrevemos a Constituição que ainda hoje rege a estrutura e o estado de Santa Catarina. É claro que era uma época um pouco diferente da de hoje, tanto é que a Constituição sofreu ao longo desse tempo algumas emendas, o que é natural, para adaptar e incorporar as modificações que a própria sociedade tem e o estado catarinense tem. É um momento de enfatizar a importância do Estado Democrático de Direito e da importância da Constituição. Todos os envolvidos naquele processo de execução da Constituição Estadual foram homenageados pela Assembleia Legislativa. O momento foi de consagração de um trabalho que exigiu esforço dos então deputados, mas também de cerca de 150 servidores. Eles se debruçaram sobre toda a demanda necessária para que a Lei Maior do Estado atendesse os anseios da época. A Constituição já recebeu atualizações, mas para o atual presidente da Assembleia Legislativa, e foi deputado na Constituinte, o documento cumpriu sua missão e possibilitou muito avanço para o Estado. Nosso Estado é um Estado diferenciado, né? Um Estado que tem uma economia diversificada, um Estado que tem uma gente ordeira, um povo trabalhador. A matriz do nosso Estado é uma matriz diferente, por isso ele é realmente um Estado dos melhores da nossa federação. Mas claro que a nossa lei maior deu a sua contribuição. Ela já foi aperfeiçoada e isso é uma necessidade, né? Vivemos novos tempos, né? E na medida em que o tempo vai passando é preciso fazer as adaptações. Mas foi um momento histórico e muito importante na vida de Santa Catarina. Ainda como parte das comemorações dos 30 anos da Constituição do Estado, o ex-deputado constituinte Salomão Ribas Júnior lançou um livro na noite de ontem. A obra conta um pouco da história da Constituinte. Contar a história de um momento importante da história do Estado e ainda fazer parte da narrativa parece redundante, mas é o resgate de um processo que durou 1 ano e meio para estar concluído e que o ex-deputado constituinte Salomão Ribas Júnior reconta com detalhes em seu livro Participação e Transparência, 30 anos da Constituição do Estado de Santa Catarina. Foi um momento em que, pela primeira vez na nossa história, e a última, se discutiu no período de 2 anos a realidade catarinense. Houve uma discussão ampla, aberta, de muita participação popular, de participação corporativa, abertura total. Claro que nem tudo que se sugeriu, nem tudo que se propôs acabou sendo matéria constitucional. Mas isso é o menos importante. O importante é que abriu as portas para o debate, para o diálogo e permitiu também que se ficassem registradas certas propostas para efeito da legislação infraconstitucional pós-Constituição. O escritor presidiu a Comissão de Sistematização do Texto convertido em Carta Magna em 1989. Uma sucessão de encontros parlamentares de 2 anos de preparação entre debates e aprovações. Ribas Júnior lembra nostálgico o trabalho realizado nos dias que antecederam a promulgação da Lei Maior dos catarinenses. De fato, há uma certa nostalgia, porque você relembra muitos debates empolgantes, muitas histórias muito interessantes da discussão
entre os parlamentares, da busca da melhor solução, das dificuldades que nós vivíamos naquela época. Eu relato isso no meu livro. No lançamento realizado na Assembleia Legislativa, o ex-deputado recebeu amigos e admiradores. E muitos dos convidados fizeram parte da história do Estado narrada no livro. E o TVA Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, no site, nas nossas redes sociais e amanhã a partir das 8 da manhã no Primeira Hora. Uma boa noite para você e até amanhã.